Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal e muito obrigado por estarem aqui. Há pelo menos 3 anos, a Europa vem se movendo com uma velocidade sem precedentes para reduzir sua dependência do gás russo. Ela até tolerou o que foi, sem dúvida, o maior ataque terrorista ambiental à sua infraestrutura quando o gasoduto Nord Stream 2 foi explodido. E a Polônia até agradeceu aos Estados Unidos por isso no Twitter. Em vez do gás russo mais econômico, a Europa começou alegre e obedientemente a gastar com gás natural liquefeito americano, que parecia ser a solução. Afinal, é fornecido por um aliado confiável do outro lado do Atlântico. Confiável, isto é, até deixar de ser conveniente. A história está agora entrando em um capítulo muito mais desconfortável e complicado. É complicado. À medida que as tensões entre os Estados Unidos e a União Europeia em relação à Groenlândia aumentam, a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos evidencia sua extrema vulnerabilidade. Como Trump costuma dizer, a Europa não tem cartas, e sabe disso, mas ainda assim tenta parecer que está pronta para lutar. Novos dados mostram que a Europa já está importando cerca de 1/4 de seu gás natural dos Estados Unidos. Até o final desta década, esse número pode se aproximar da metade de todo o consumo europeu de gás. Com o gás russo sendo totalmente eliminado sob a nova proibição, o GNL americano está preenchendo a lacuna mais rapidamente do que qualquer outra fonte. Há apenas alguns meses, Ursula von der Leyen apresentou orgulhosamente essa dependência excessiva dos Estados Unidos como diversificação. Mas agora está claro que a UE não tem mais ninguém a quem culpar. Ela mesma se colocou em uma posição que, em última instância, está levando à sua própria ruína. A mudança seria menos alarmante se as relações transatlânticas fossem estáveis, se fossem boas, mas em vez disso, estão se deteriorando a uma velocidade que poucos, em Bruxelas, Berlim ou Paris, aliás, previram. A abordagem agressiva e transacional do presidente Donald Trump em relação à política externa abalou as capitais europeias e vemos seus líderes se debatendo, de fato, se debatendo em Davos nesta semana, enquanto fingem freneticamente que a UE e a OTAN não estão se fragmentando, não estão desmoronando. Mas estão. Isso é evidente para qualquer observador. Está claro para qualquer um ver. A pressão econômica voltou à mesa como uma ferramenta de coerção, tanto para adversários quanto para antigos aliados. É aí que entra o gás. Segundo o Político, analistas de energia vêm alertando cada vez mais que a dependência da Europa do GNL dos Estados Unidos criou uma vulnerabilidade estratégica. A União Europeia passou anos insistindo que segurança energética significa diversificação, reduzir a demanda, ampliar os fornecedores e acelerar as fontes renováveis. Mas hoje, acredite se quiser, quase todo o impulso aponta na direção oposta. Os Estados Unidos já são o maior exportador de GNL do mundo, e a Europa se tornou um de seus clientes mais importantes, um de seus mercados mais relevantes. Em 2021, por exemplo, o gás americano representava apenas 5% das importações da UE. Hoje, essa porcentagem está mais próxima de 27%. Até 2030, novos contratos podem elevar essa participação para 40% de todo o gás consumido pela Europa e até 80% de suas importações de GNL. A questão agora é, a Europa odeia tanto a Rússia a ponto de continuar nessa missão suicida, nesse caminho suicida? Ou haverá bom senso suficiente para restaurar as relações com a Rússia e começar a agir de uma forma que atenda aos interesses mútuos das capitais europeias, das nações europeias e da própria Rússia? Isso ainda está por se ver, é claro. A dependência dos países da UE em relação ao GNL dos Estados-membros deve, na verdade, se aprofundar ainda mais após os acordos de fornecimento anunciados na conferência em Milão, em setembro de 2025, e na reunião da Parceria para a Cooperação Energética Transatlântica, em Atenas, em novembro de 2025. Aproximadamente 1/4 da demanda total de energia da Europa ainda é atendido por gás. E os consumidores e fabricantes europeus já enfrentam alguns dos preços de energia mais altos do mundo. Por que isso acontece?
Bem, é porque o GNL dos Estados Unidos continua sendo a fonte de suprimento mais cara para os compradores europeus. Além disso, o problema não está apenas nos números, está também no momento. A Europa está fazendo essa transição para o GNL americano justamente quando as relações com Washington atingem um novo ponto baixo. Embora seja improvável que os Estados Unidos interrompam repentinamente as exportações de GNL para a Europa, a mera possibilidade agora precisa ser considerada no planejamento estratégico. O político escreve que um alto funcionário da União Europeia, sem nome divulgado, reconheceu que até mesmo um risco remoto de interrupção no fornecimento ligado a um confronto geopolítico, incluindo uma crise sobre a Groenlândia, já não pode ser descartado. Para Trump chegar a usar o fornecimento de GNL arma contra a Europa, nada fora de questão neste momento. Isso oferece poder de barganha. E para Trump, parece que vale tudo, desde que ajude a alcançar seus objetivos. Está bastante claro que cortar a Europa prejudicaria interesses poderosos dentro do país. É claro que sim, especialmente na indústria de energia dos Estados Unidos. Sob essa perspectiva, os exportadores de gás americanos dependem da Europa, e a Europa depende dos Estados Unidos. É um mercado importante para eles, e Trump provavelmente não prejudicaria os interesses empresariais nos Estados Unidos. Assim, publicamente, Bruxelas ainda encena esse teatro e mantém a narrativa de que os Estados Unidos continuam sendo um aliado estratégico e um fornecedor confiável. Mas é muito claro, em particular, o clima é bem diferente e está longe de ser confiante. Não há uma alternativa imediata à energia americana, e a Europa é a responsável pela situação crítica em que se encontra. Estamos constantemente enfrentando novas provocações, novos confrontos que o presidente Trump está buscando. E aqui precisamos deixar claro para os europeus que o limite foi alcançado. Tudo isso mostra em que tipo de fase de mudança estamos vivendo neste momento. A União Europeia é responsável por seus próprios problemas e agora vai pagar um preço muito alto pelas decisões que levaram à perda completa, não apenas de sua soberania, não apenas da soberania econômica, mas também da soberania política e, claro, do bom senso. A Europa agora enfrenta um dilema sem saída fácil. Ela não pode substituir rapidamente o gás americano e não pode se dar ao luxo de enfrentar outro choque energético. Vou continuar te atualizando no Substack, no Patreon e no meu canal do YouTube. À medida que descobrirmos mais sobre a reunião em Davos nesta semana, acho que será muito interessante ver o que vai acontecer e se haverá algum acordo. Fique ligado. Muito obrigado por assistir e por me acompanhar neste vídeo. Espero que você aproveite o resto do seu dia e aguardo te ver aqui amanhã. Cuide-se.